Irmãos, todos nós, em algum momento de nossas vidas, já ficamos desanimados com algo. De coisas pequenas, como chegar em casa e ver aquela pia de louça suja, ir no posto de gasolina, colocar 100 e ver que não encheu quase nada da barrinha ali. Assim como coisas maiores, coisas que às vezes têm a ver com o estado do nosso país, coisas que têm a ver com nossos planos, às vezes não dando certo, às vezes dificuldades do nosso dia a dia. E hoje em dia, o número de pessoas desanimadas é cada vez maior. Pessoas desanimadas com seus empregos, pessoas desanimadas com seus casamentos, com a situação do país. E para piorar, estima-se que tem mais de 300 milhões de pessoas no mundo que sofrem de depressão e esse quadro ainda se agrava. O fato é que provavelmente você já se sentiu desanimado por alguma coisa. Talvez, quem sabe, você esteja se sentindo desanimado nesse exato momento. E o pior é que o desânimo não é algo que acontece apenas no nosso dia a dia, na nossa vida secular, mas também acontece nas nossas vidas espirituais. E algumas vezes é o acúmulo das duas coisas. Às vezes, o nosso desânimo, os nossos desgastes no dia a dia ocasionam em desgastes das nossas vidas espirituais. No domingo retrasado, eu preguei sobre a grande seara e que nós devemos ser trabalhadores nela. Porém, nós, como todos os trabalhadores, não estamos imunes a ficarmos cansados desse trabalho, a ficarmos desanimados. E muitas vezes nós perdemos nossas forças, nós perdemos a nossa coragem. Mas nessa manhã, Deus quer passar uma mensagem para você. Não desanime. E para recebermos essa mensagem, porque aqui não é eu mandei te dizer, a gente vai ler na Bíblia. Então abra suas Bíblias em 2 Coríntios, no capítulo 4. A gente vai ler todo o capítulo e para facilitar a compreensão, eu vou estar usando a versão NTLH, a versão da nova tradução da linguagem de hoje. Então a gente vai ler em 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 1. 2 Coríntios, no capítulo 4, a partir do verso 1, diz o seguinte. Lembrando, vou estar lendo na versão NLTH. Vai estar aparecendo aqui no telão, mas pode acompanhar pela sua versão mesmo. Deus, na sua misericórdia, nos deu essa tarefa. E por isso que nunca ficamos desanimados. Nós rejeitamos tudo que é feito escondido e tudo que é vergonhoso. Não agimos de má fé, nem falsificamos a mensagem de Deus. Pelo contrário, agimos sempre abertamente, de acordo com a verdade. E assim as pessoas têm uma boa impressão de nós que vivemos na presença de Deus. Verso 3. Porque se o evangelho que anunciamos está escondido somente para os que estão se perdendo. Eles não podem crer, pois o Deus desse mundo, Deus com letra minúscula, conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, o qual nos mostra como Deus, com letra maiúscula, realmente é. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como Senhor e a nós como servos de vocês por causa de Jesus. O Deus que disse que da escuridão brilha a luz é o mesmo que fez a luz brilhar nos nossos corações. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Verso 7. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida,
mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal, de modo que a morte está agindo em nós e a vida está agindo em vocês. As Escrituras Sagradas dizem: eu criei e por isso falei. Pois assim nós, que temos a mesma fé em Deus, também falamos porque cremos. Pois sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com ele e nos levará junto com vocês até a presença dele. Tudo isso aconteceu para o bem de vocês, a fim de que a graça de Deus alcance um número cada vez maior de pessoas, e estas façam mais orações de agradecimento para a glória de Deus. O nosso espírito vai se renovando dia a dia, e essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Amém? Antes de tudo, nós precisamos entender um pouco o contexto desse capítulo. Aqui, Paulo está escrevendo para a igreja de Corinto. E ele fala sobre o seu ministério como um apóstolo, assim também como ensina muitas verdades importantes acerca da esperança e do serviço cristão. Todos nós, em algum momento da nossa caminhada cristã, enfrentamos desafios. Nós enfrentamos coisas que nos levam ao desânimo. Às vezes é a rejeição das pessoas ao evangelho. Outras vezes são as nossas próprias dificuldades pessoais mesmo. As perseguições, os problemas nos ministérios. Às vezes são conflitos. E há tanta coisa que parece que não acaba mais. Na verdade, parece que tem múltiplos motivos que tentam nos desanimar. E Paulo sabia muito bem o que era enfrentar a oposição ao pregar a palavra de Deus. Paulo foi perseguido, ele foi preso, foi apedrejado, até foi abandonado em determinado momento por um companheiro de ministério. No capítulo 1 desse mesmo livro, de 2 Coríntios, Paulo vai falar ali de uma aflição que ele enfrentou na província da Ásia. Uma aflição essa foi tão grande que ele tinha até perdido a esperança de escapar de lá com vida. Mas, apesar de tudo isso, ele sabia que tinha acontecido para que ele aprendesse a confiar em Deus e não nele mesmo. Apesar de todas essas aflições que ele enfrentasse, Paulo não ficava desanimado. Pelo contrário, e é pelo exemplo dele que nós vamos aprender algo fundamental na nossa caminhada cristã. No verso 1, Paulo já inicia dizendo que pela misericórdia de Deus, ele nos deu uma tarefa. A tarefa é de pregar as boas novas do Evangelho de Cristo, de pregar a nova aliança. Mas existe um porém, não vai ser fácil. Durante essa tarefa, ao cumprirmos essa tarefa, nós teremos aflições. A começar pelo próprio chamado de Paulo em Atos 9, o primeiro encontro que Paulo tem com Jesus já deixa ele cego e caído no chão. Já começou bem. E não só isso, no verso 15, quando Jesus manda Ananias curar Paulo, o Senhor deixa muito claro qual é o chamado que ele vai ter. Em Atos 9, 15 vai dizer: mas o Senhor disse a Ananias: vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e ao povo de Israel. Até aqui, tudo bem. Mas Jesus completa no 16: eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa.
esse mesmo Paulo que está aqui falando de não desanimar, ele no capítulo 11 vai falar das dificuldades que ele enfrentou nessa viagem. Abre aí, vai um pouco mais para frente, mas deixe marcado o capítulo 4, mas vá para 2 Coríntios no capítulo 11. A gente vai ler a partir do verso 24 até o 28. Vá um pouquinho mais para frente. 2 Coríntios no capítulo 11. A partir do verso 24, Paulo vai dizer o seguinte: em 5 ocasiões, os judeus me deram 39 chicotadas. 3 vezes, os romanos me bateram com porretes. E uma vez fui apedrejado. 3 vezes o navio em que eu estava viajando afundou. E numa dessas vezes, passei 24 horas boiando no mar. Nas muitas viagens que estive, tenho estado em perigos de inundação, de ladrões, em perigos causados pelos meus patrícios, os judeus, e também pelos não-judeus. Tenho estado no meio de perigos nas cidades, nos desertos, em alto mar, e também em perigos causados por falsos irmãos. Tenho tido trabalho e canseiras. Muitas vezes tenho ficado sem dormir. Tenho passado fome e sede. Tem me faltado casa, comida e roupa. Além dessas e outras coisas, ainda pesa diariamente sobre mim a preocupação que tenho por todas as igrejas. E tem crente que não vem para a igreja porque ficou com uma dor de cabeça, porque está chovendo. E olha que Paulo aqui nem incluiu a vez que ele foi picado por uma cobra. Quem de nós, irmãos, naufragou aqui uma vez sequer? Quem de nós já foi apedrejado, já levou, já foi espancado por porretes? Mas a verdade é que nós fomos chamados para isso aí, irmãos. Nós fomos chamados para pregar o evangelho. E enquanto fazemos, nós iremos sofrer. E se você foi salvo pelo Espírito Santo, se você quer fazer missões, mas você não está preparado para sofrer, tem algo errado aí. Se Jesus mudou a sua vida, se você nasceu de novo, mas você não está preparado para passar perrengue, você não aceita enfrentar a adversidade, então você tem que as pessoas falam, mudar o seu mindset. Porque tem algo errado. Porque se você está esperando pregar o evangelho, se você está esperando que pregar o evangelho vai ser fácil, vai ser moleza, você está redondamente enganado. Se você está esperando que fazer a obra de Deus, fazer discípulos, vai acontecer no conforto da sua casa, no ar-condicionado, e quando toma aquela coquinha gelada e anda com gás, eu tenho uma péssima notícia para você. Não é assim que a banda toca. Se você foi salvo pelo Espírito Santo, você sabe muito bem que nós vamos enfrentar tribulações. E tem igrejas por aí, tem pastores, e aqui eu uso as aspas, que vão dizer por aí, venha para Jesus e pare de sofrer. Tem muitas músicas gospel por aí que só vão falar de vitória, que só vão falar que você não foi feito para sofrer, que você não foi feito para sofrer problemas, adversidades, que é vitória, vitória, vitória aquilo, vitória lá, parece que até o time de futebol. Mas não é isso que a palavra de Deus fala. Ao invés de venha para Jesus e pare de sofrer, deveria ser o contrário, deveria ser venha e comece a sofrer. Ah, João, mas se você fala isso assim, você assusta o povo. Se você fala assim, ninguém vem. Talvez. Mas é melhor do que tentar distorcer a palavra. É melhor do que tentar amenizar, do que tentar enganar o povo. No verso 2, Paulo vai falar sobre isso, daqueles que tentam falsificar a mensagem de Deus. É verdade que Jesus sofreu na cruz. Jesus foi espancado, Jesus foi preso. E nós, como discípulos, devemos seguir o Mestre em tudo. E Paulo entendia isso. É verdade que nós vamos sofrer, mas ele entendia
que quando nós sofremos para Cristo, a nossa bênção futura é muito maior do que qualquer sofrimento que possamos enfrentar nas nossas vidas passageiras aqui na Terra. E se tinha alguém que poderia desanimar, se tinha alguém que podia reclamar, era Paulo. Mas pelo contrário, mesmo passando por todas essas provações, por todos esses perrengues aqui, ele não desanimava, ele não desistia, ele perseverava. E ele tinha um excelente motivo para isso. Quando nós sofremos para Cristo, quando nós passamos por lutas, é Deus quem luta por nós. E Paulo entendia isso. Paulo entendia qual era a nossa missão. Ele entendia também das dificuldades que íamos enfrentar na nossa missão. Porque não adianta a gente querer fazer missões, mas não entender quais são as dificuldades que vamos enfrentar. A gente não pode sair daqui achando que vamos evangelizar para todo mundo e que vai ser fácil, que vai ser tranquilo, um passeio no parque, porque não vai. E às vezes a gente quebra a cara. A gente acha que vai ser tranquilo, mas o inimigo nos ataca. Nós sofremos dificuldades. Nós fomos chamados para espalhar a luz do Evangelho em um mundo que vive nas trevas espirituais. E não se engane, nós estamos no meio de uma batalha espiritual. Irmão Miguel pregou aqui no domingo passado. Nós estamos no meio de uma batalha espiritual enorme. E muitas vezes nós nos esquecemos disso. Muitas vezes nós não percebemos, mas nós estamos em uma batalha constante. Uma guerra não contra a carne e o sangue, como diz Efésios 6,12, mas uma batalha espiritual. Vamos ler novamente no verso 4, volte ali para 2 Coríntios, no capítulo 4, vamos ler o verso 4. Vai dizer o seguinte: eles não puderam crer, pois o Deus desse mundo conservou a mente deles na escuridão. Ele não os deixa ver a luz que brilha sobre eles, a luz que vem da boa notícia a respeito da glória de Cristo, a qual nos mostra como Deus realmente é. O Deus desse mundo, mencionado aqui por Paulo, é Satanás. E tem muito crente que não quer nem dizer esse nome, né? Parece até o vilão do Harry Potter, aquele que não pode ser nomeado. E pior, tem muito crente que pior ainda não acredita em Satanás. Tem crente por aí que não acredita. Tem crente por aí que não acredita em demônios, mas eles existem, está na Bíblia. A gente não está inventando nada aqui não. Tem muito crente por aí que parece alheio à guerra espiritual que acontece ao nosso redor. Mas acredite, ela existe. Satanás existe e ele é poderoso. Ele ronda como um leão. E eu não estou falando aqui, irmãos, para a gente colocar agora tudo na conta do demônio, né? Ah, o feijão que eu deixei no fogo queimou, é o inimigo. Vai lá também. Mas ele existe. E muitas coisas que acontecem nesse mundo é por influência dele. Afinal de contas, o mundo jaz no maligno, como diz em 1 João 5,19. O mundo é dele, irmãos. Ele está maquinando, ele está controlando. E eu não estou falando isso para deixar ninguém assustado, não. Eu não estou falando isso, também tem crente que fica com medo de todo demônio, é demônio e fica assustado. E é verdade que Satanás é poderoso, mas o nosso Deus é infinitamente mais. Ainda assim, nós temos que estar cientes das dificuldades que vamos enfrentar. Nós temos que estar cientes que o mundo está contra nós. No domingo passado, o irmão Deniro pregou aqui que muitas pessoas têm tratado a tecnologia como oráculos, como seus deuses. Isso acontece. Há muitos de nós que estão tratando o Google, estão tratando os chatbots, a mídia, os smartphones, às vezes influencers, como divindades, como a voz da razão. Isso é uma estratégia do inimigo. Ele trabalha para manter essas pessoas presas na incredulidade.
Ele usa mentiras, usa distrações, enganos, para impedir que elas enxerguem a glória de Deus. Muitas pessoas rejeitam o evangelho porque estão presas a falsos valores, ao dinheiro, ao sucesso, ao prazer, ao poder. Muitas são enganadas por ideologias, por falsas religiões, por filosofias. Quantas vezes você já tentou pregar para uma pessoa e ela disse: ah, lá vem esse papo de crente? Quantas vezes você já viu a imagem dos cristãos serem arrastados na lama por conta de pastores por aí que estão enganando o povo? Isso tudo são estratégias que o inimigo usa para tentar obscurecer o evangelho. O inimigo sabe que a partir do momento que alguém é ministrado pela palavra de Deus, que ele escuta o evangelho, Deus vai transformar a vida daquela pessoa. Ela não vai ser mais escrava do pecado. Então o que ele faz? Ele quer evitar que essas pessoas escutem. Ele quer fazer com que as pessoas nem escutem você quando você fala na rua. Quando você entrega o panfleto, ele vai fazer com que aquela pessoa jogue fora na hora, não queira nem ver. Ele vai tentar fazer de tudo para que as pessoas não entrem por aquela porta na igreja. Vai usar as mídias sociais, vai usar o telefone, vai usar as tecnologias, vai usar os prazeres, para que as pessoas fiquem presas no pecado e não vejam a luz do evangelho. E o conflito pela alma dos homens é real. Existe um dualismo na Bíblia. O dualismo é uma batalha entre o bem e o mal. E o que a sociedade hoje quer passar é que isso não existe, que é tudo cinzento, não tem isso de bem e mal, existe. Deus, o bem absoluto, está lutando contra Satanás, o mal absoluto. E essa batalha acontece todos os dias ao nosso redor. E nós fazemos parte dela, irmãos. E sabemos que Deus irá vencer. Mas isso não faz a nossa luta mais fácil. A verdade é que nós ainda vamos enfrentar dificuldades, porque o inimigo nos ataca. O inimigo tenta nos desanimar, ele tenta nos fazer desistir. Porque quando ele mina as nossas forças, quando nós não vamos pregar o evangelho, então ele está impedindo que os homens ouçam corretamente a mensagem de Cristo. Ele quer impedir que os homens compreendam a Cristo e que sejam transformados por ele. Então o que ele vai fazer? Ele vai furar o pneu do teu carro. Ele vai colocar uma dificuldade ali na sua vida. Ele vai lhe atrapalhar no seu dia a dia, para que quando você venha para a igreja você esteja fragilizado. Quando você vai sair lá para fora, você esteja fragilizado. Ele vai minando as nossas forças. Porque o mundo está contra nós. E quando eu falo isso, parece que eu estou falando dos Illuminati aqui, né? Parece que é uma teoria da conspiração, mas sim, tem alguém controlando o mundo pelas sombras. E não é um homem qualquer. Não é por meio dos homens, mas o mundo está sim contra nós. E a nossa missão, apesar de ser enorme, apesar de todos esses desafios que eu apontei, continua a mesma. Continua pregar o evangelho de Cristo. Mas nós não devemos nos desanimar, porque nós temos uma enorme vantagem nessa batalha. Pode não parecer, mas na verdade nós que estamos na ofensiva, o mundo que está se defendendo, porque nós temos uma poderosa arma à nossa disposição. A luz de Cristo é mais forte do que qualquer escuridão. Em João 8,12 vai dizer: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará na escuridão, mas terá a luz da vida. E é essa luz que nós estamos levando ao povo. A luz que no momento em que alguém é transformado, ele nunca mais vai andar na escuridão do pecado. Nós somos chamados para trazer essa luz de Cristo no meio da escuridão. A ser essa luz. E é claro que ser luz não é fácil. Eu gosto do exemplo da lâmpada, porque ela é acurada. A lâmpada, quando ela está no seu estado natural, ela está desligada, né?
E se nós queremos que uma lâmpada gere luz, nós precisamos de energia. E assim também é conosco. Se nós queremos gerar luz, nós precisamos gastar nossas energias. Nós precisamos gastar energia para sermos luz. Se a luz está fraquinha, se a energia está fraquinha, a luz vai falhando, vai enfraquecendo. Mas sim, nós vamos enfrentar dificuldades e sim, o mundo está contra nós. Sim, Jesus disse que no mundo nós teremos aflições. Mas ele também disse: tenham ânimo, eu venci o mundo. Está em João 16:33. Nós não devemos desanimar, irmãos. Pelo contrário, nós devemos ter ânimo. Porque aqui em 2 Coríntios, no verso 6, vai dizer: o Deus que disse que da escuridão brilhe a luz é o mesmo que fez a luz brilhar nos nossos corações. Isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. É o mesmo Deus que fez a luz brilhar nos nossos corações. E nós devemos fazer essa luz que reflete a Jesus Cristo brilhar nos corações das demais pessoas. Em Mateus 5, no verso 14 ao 16, vai dizer: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída no monte. Assim também, a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem ao Pai de vocês que está no céu. É a nossa missão, irmãos, sermos luz nesse mundo de escuridão. Trazer a luz do conhecimento de Cristo às pessoas que estão obscurecidas pelo pecado. E no verso 7, ali em 2 Coríntios, vai dizer: porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Paulo vai usar essa ilustração aqui dos potes de barro para descrever a nossa fragilidade humana. E se você já jogou bola em casa, você sabe que pote quebra fácil. Tem uma coisa que quebra fácil, é vaso. O homem que foi criado do pó, lá em Gênesis, é esse vaso de barro, esse pote de barro. Mas agora nós temos um tesouro que é muito maior do que ele mesmo. Sim, nós somos fracos e limitados como o barro, mas nós carregamos em nós o tesouro do Evangelho. E Deus escolheu usar pessoas imperfeitas para demonstrar que a glória pertence a Ele, não a nós. E muitas vezes, durante a nossa caminhada, durante nossas idas missionárias, durante nossas pregações, nós vamos nos sentindo fracos, nós vamos nos sentindo incapazes, nós nos sentimos pequenos. Mas quando nós nos sentimos fracos, é para que Deus nos fortaleça. Quando nós nos sentimos incapazes, é para que Deus nos capacite. Em 1 Coríntios 1:27 vai dizer: pois aquilo que o mundo acha que é loucura, foi o que Deus escolheu para envergonhar os sábios. E o que o mundo acha que é fraco, foi o que Deus escolheu para envergonhar os poderosos. Sim, nós teremos aflições, mas nós não devemos desanimar, porque Deus está conosco. Sim, nós somos fracos. O próprio Paulo recebeu um espinho na carne, para que ele não se sentisse orgulhoso. E ele orou 3 vezes para que Deus o retirasse. Mas a resposta que ele recebeu foi a seguinte: em 2 Coríntios 12:9 vai dizer: a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. Isso acontece nas nossas vidas. A graça de Deus é tudo o que nós precisamos, irmãos. E é quando nós nos sentimos fracos que o poder de Deus está mais forte em nós. Voltando para o capítulo 4, vamos ler o verso 8 e 9. O verso 8 e o verso 9 são do tipo que você até
sente acanhado de dizer amém. No verso 8, vai dizer: muitas vezes ficamos aflitos, mas não derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Isso aqui eu até quero ler na NVI também. A NVI vai dizer: de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. E a primeira coisa que eu penso quando leio esse versículo é: pô, precisava mesmo ficar gravemente ferido? É legal, né? A gente não fica desesperado, derrotado, mas é que precisava a gente ficar aflito, de ficar abatido. Mas precisa. Precisa porque o que Paulo está dizendo aqui é a realidade de todo cristão. Sim, todo cristão vai enfrentar aflições. Sim, nós vamos ficar perplexos. Sim, nós vamos ser perseguidos. Nós seremos abatidos. Amém? Amém difícil, né? Sair rasgando a garganta. Mas não importa o que aconteça, Deus é maior do que todas essas dificuldades. E é por isso que nós vamos enfrentar aflições, mas nós não seremos derrotados. Sim, nós vamos ficar perplexos, mas nós não vamos nos desesperar. Sim, nós seremos perseguidos, mas Deus não nos abandona. Sim, nós temos muitos inimigos, nós temos muitas lutas, mas nunca nos falta um amigo. Jesus Cristo sempre está conosco. E é isso que esse texto está dizendo para nós. Que apesar de todas as dificuldades, todas as aflições, todas as tribulações, nós sempre continuaremos com Jesus. E que Jesus nos dá força. E que mesmo algo que seria gravemente ferido, algo que seria fatal, o Senhor está conosco. E Ele não vai deixar que isso nos destrua. É claro, irmãos, que ninguém quer sofrer, ninguém quer ser perseguido, mas isso acontece. Isso aconteceu com Paulo, isso aconteceu com os apóstolos, isso aconteceu com Jesus. Em algum momento vai acontecer conosco. Talvez esteja acontecendo com você agora mesmo. Talvez você esteja em uma luta que parece impossível. Mas é quando nós nos sentimos fracos que Deus se manifesta com mais poder. É quando nós estamos de uma luta que parece impossível que Deus se revela a nós e mostra que Ele é o Deus do impossível. É verdade que com nossas forças nós somos fracos, nós não conseguiríamos. Mas Deus está dizendo aqui que Ele está contigo e para você confiar nele. Paulo está nos ensinando que o sofrimento por Cristo não é em vão. E quando nós enfrentamos dificuldades pelo Evangelho, nós estamos seguindo os passos de Jesus. Jesus também sofreu para nos salvar. Jesus também sofreu naquela cruz, ele chorou sangue. Como é que nós estamos esperando ter uma vida mansa? Seguindo aqui no verso 10 ao verso 11, vai dizer o seguinte: levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Cristo, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. Verso 11, durante a vida inteira, estamos sempre em perigo de morte por causa de Jesus, para que a vida dele seja vista nesse nosso corpo mortal. Irmãos, nós que vivemos no Brasil, raramente temos essa noção, a percepção do que Paulo está dizendo aqui. Será que nós estamos preparados para carregar a morte de Jesus Cristo em nós? Será que nós compreendemos o perigo que nós temos que estar prontos para enfrentar? No verso 11 diz que estamos sempre
sempre em perigo de morte por causa de Jesus. E aqui no Brasil a gente às vezes não entende isso. Mas o mundo rejeitou a Cristo. Então não é surpresa que ele vai rejeitar os seus seguidores. Servir a Deus não é uma brincadeira. Não é brincadeira, não. É algo sério. A gente às vezes não consegue enxergar a seriedade disso, mas Paulo arriscava a sua vida. Paulo dedicava a sua vida a Cristo. Será que nós estamos dedicando a nossa vida a Cristo? Será que nós temos entendido a seriedade que é a obra de Deus? Será que nós temos arriscado as nossas vidas? Eu tenho certeza que qualquer um de nós aqui pode sair pelaquela porta com a Bíblia no braço e que nada de ruim vai acontecer por conta disso. Ainda não chegou esse tempo, mas ele vai chegar. Vai chegar um momento onde vão tentar nos calar, onde vão tentar nos prender por nós falarmos do Evangelho. E tem crente hoje em dia que já tem medo de ser cancelado. Imagina quando tentarem realmente nos restringir, quando realmente tentarem nos calar. Eu não estou aqui, irmãos, tentando lhe deixar assustado. Eu não estou tentando te deixar com ansiedade, não. Muito menos tentando dizer que a luta que você está passando agora é pequena. Que o que você está passando é tranquilo. Afinal, cada um sabe onde o sapato aperta. Eu estou falando que talvez você enfrente algo ainda maior. Eu estou falando que talvez você enfrente uma luta, uma dificuldade ainda maior do que a que você está passando agora. Que talvez você enfrente tantas lutas ao mesmo tempo que você não consiga nem ter um momento de sossego. Eu não estou profetizando, não. Mas pode ser que aconteça. E Paulo aqui está dizendo que nós temos que estar preparados para que isso aconteça. Eu não quero lhe deixar com ansiedade ou desesperado. Pelo contrário, eu estou aqui dizendo, não desanime. Não desanime. Independente do tamanho da sua luta, independente do que venhamos a enfrentar, não desanime. Nós somos frágeis. Nós somos como barro. Mas o tesouro que nós carregamos é muito valioso, irmãos. Não tem luta, não tem aflição, não tem dificuldade que seja maior que o nosso Senhor. E é por isso que nós não devemos perder a nossa coragem. É por isso que nós temos que compartilhar esse tesouro do conhecimento de Deus com o mundo. Não importando as aflições que nós temos que passar por isso. Se você está passando por uma luta, por uma tribulação agora, saiba que ela é passageira. Eu não sei da sua vida, eu não sei há quanto tempo você está enfrentando essa dificuldade. Eu nem sei quando ela vai passar. Mas o que eu sei é que não importa o tamanho da luta, não importa por quanto tempo ela dure, ela não é nada se comparado com o infinito da glória de Deus. Ela não é nada se comparado com uma eternidade com Cristo Jesus. Vamos ler no verso 16. 2 Coríntios 16 vai dizer: por isso, nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vai se desgastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento. Porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Paulo sabia o que era sofrer pelo Evangelho. Paulo ali que enfrentou 3 naufrágios, enfrentou prisões, enfrentou açoites. Ele está dizendo que essa aflição é pequena, se comparado com a grandeza de Deus, se comparado com a eternidade. Paulo sabia do sofrimento desse mundo, sabia que ele era real.
mas ele tinha certeza que as promessas de Deus são muito maiores do que qualquer dor que possamos enfrentar. Problemas financeiros, doenças, rejeições, perseguições, elas não são para sempre. A dor que nós sentimos nessa vida não é nada se comparado à alegria que nós teremos na eternidade. E as pessoas desse mundo não enxergam. As pessoas desse mundo só veem o aqui e agora. Elas estão trocando a vida eterna por coisas passageiras, por coisas efêmeras desse mundo. Porque elas não conseguem ter essa noção, a noção da eternidade com Cristo. Às vezes até mesmo nós olhamos para as lutas que nós temos passado, e durante a luta é sempre difícil pensar na eternidade, é sempre difícil pensar no céu. Mas a verdade é que a luta que nós temos aqui nesse momento presente é uma fração de segundo se comparado com a eternidade. Em Romanos 8,18 vai dizer: tenho para mim que o sofrimento do tempo presente não pode ser comparado com a glória que será revelada a nós. Sim, o nosso corpo vai se desgastando. Sim, nós vamos ficando mais velhos, nós vamos ficando mais cansados. As costas vai travando, o joelho vai doendo. Mas o nosso espírito vai sempre se renovando dia a dia. Sim, o nosso corpo pode se cansar, mas a nossa fé, a nossa esperança deve sempre se renovar. Sim, durante as lutas nós vamos nos desgastando. Sim, durante as aflições nós vamos enfraquecendo, mas não desanime. Porque mesmo que o seu corpo enfraqueça, o seu espírito vai sendo fortalecido por Deus. Em Isaías 40:31 vai dizer: mas os que confiam no Senhor recebem sempre novas forças, voam nas alturas como águias, correm e não perdem as forças, andam e não se cansam. Nós temos que ser como essas pessoas que confiam no Senhor. Nós temos que confiar no Senhor que nossas forças serão renovadas. Não foque nas coisas do aqui e agora. Não foque nas dificuldades da batalha de agora. Eu sei que os nossos olhos materiais só conseguem ver as dificuldades do presente. Às vezes nós só conseguimos ver as lutas, não conseguimos ver mais nada. Parece que a semana nem tem mais dias, parece que é só batalha, batalha, batalha. Mas não foque apenas no aqui e agora. Não foque apenas nas coisas dessa terra, porque elas duram apenas um momento. Platão chamava o corpo de prisão da alma. Isso porque esse corpo, ele vai ficar. As coisas dessa terra, elas vão ficar. A matéria, ela é presa à entropia, ela vai se desgastando com o tempo, ela vai ficando. Mas as nossas almas são eternas. As promessas de Deus são eternas. A salvação, a presença de Deus, a vida é eterna. E 1 Coríntios 15:19 vai dizer: se esperamos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Sim, irmãos, Cristo vai te ajudar nessa luta de agora. Sim, irmãos, Cristo vai lhe auxiliar, Ele não lhe abandona nessa luta. Mas mesmo que nós morramos batalhando, nós temos que entender que a nossa vida não é para agora, não é nessa terra. Nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para Cristo. O nosso lugar não é aqui, nós não somos desse mundo. E o inimigo tenta nos confundir. Ele tenta fazer com que as coisas daqui pareçam mais importantes do que as coisas do céu. Mas não olhe para as dificuldades dessa terra. Não olhe para as coisas dessa terra com pertencimento. Olhe para Deus que está no céu. Nós devemos focar nossas atenções ao celeste. Não desanime com as lutas que você está enfrentando. Não perca a sua coragem.
Nós temos uma missão dada por Deus. E essa missão não vem de nós mesmos, mas vem da graça e da grande misericórdia dele. Por isso que nós não devemos desanimar. Mesmo diante das dificuldades, a missão é de Deus e é Deus que nos capacita. Nós fomos chamados para proclamar a verdade do Evangelho. E vai ser difícil. O mundo está contra nós. Satanás é poderoso. Ele arma armadilhas contra nós. Ele nos ataca. Ele cega os incrédulos. Mas nós carregamos a luz de Cristo. E é uma luz mais forte do que qualquer escuridão. Sim, nós somos fracos. Sim, nós, como humanos, somos imperfeitos. Mas é Deus que nos sustenta. É Deus quem age por nós. Nós somos chamados para pregar o Evangelho, a boa notícia, a nova aliança com Deus. E não importa se o mundo é contra nós, mesmo que nós fomos enviados como ovelhas aos lobos, não desanime. Porque mesmo que percamos as nossas vidas, nós não vivemos para esse mundo, nós vivemos para Cristo. Nós vivemos para a eternidade com Cristo. E os nossos corpos podem se desgastar. Nós podemos ser feridos gravemente. Podemos ficar abatidos, cansados. Mas o nosso espírito é renovado em Deus. Ele nos renova continuamente. Em sua infinita graça, infinita misericórdia. Os sofrimentos são temporários, as aflições são temporárias, as perseguições são temporárias, mas a glória de Deus dura para sempre. Seja qual for a sua luta hoje, eu não sei pelo que você está passando, mas não desanime. Se você sente que a sua missão é difícil, lembre-se, Deus lhe chamou e é Ele mesmo que lhe capacita. Se você sente que você já não tem mais forças, lembre-se, Deus é a sua fortaleza. Se você se sente sozinho, se você se sente desamparado, lembre-se, Deus nunca te abandona. Persevere. Não desanime. Paulo nos ensinou a não desanimar. A sempre mantermos os olhos fixos na nossa missão, fixos no que vem de cima. Para finalizar, irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12. Hebreus 12, do 1 ao 3. O autor de Hebreus vai falar algo que nós devemos levar para nossas vidas, para toda a nossa caminhada cristã. Hebreus 12, de 1 a 3, vai dizer o seguinte: assim nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr, sem desanimar, a corrida marcada para nós. Verso 2: conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa. E é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse. Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz. E agora está sentado ao lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim vocês não desanimem, nem desistam. Assim como Jesus, irmãos, enfrentou a cruz por nós, assim como Jesus não desistiu, não desanimou. Ele era Deus, ele podia ter descido daquela cruz ali se ele quisesse. Ele era Deus, mas ele foi humilhado ali por aqueles homens, aqueles pecadores. Porque ele quis que nós recebêssemos o
presente de Deus, a reconciliação com Deus. Ele morreu pelos nossos pecados. E sim, talvez nós morramos pela obra de Cristo. Nós vamos passar por grandes lutas, por grandes provações, por grandes dificuldades. Mas assim como Jesus persistiu ali, assim também nós não devemos desanimar. Nós não devemos desistir. Baixe sua cabeça. Vamos orar. Vamos orar a Deus pedindo por forças para enfrentarmos nossas lutas, nossas provações. Mas vamos orar principalmente para que nós possamos ser renovados no seu espírito. Para que nós persistamos e que, não importando as dificuldades, nós conseguimos sempre manter nossos olhos fixos em Jesus. Que nós lembremos do exemplo de Cristo em nossas vidas. Que nós possamos espalhar o Evangelho com coragem, sem desistir, sem desanimar. Senhor, esteja com cada um de nós nesse momento, Deus, falando aos nossos corações. Senhor, eu não sei as dificuldades que as pessoas daqui enfrentam, Senhor. Eu não sei da luta de cada um, mas o Senhor sabe de todas as coisas. O Senhor não dá um jugo maior do que possamos carregar, Senhor. E por mais que possa parecer difícil, possa parecer impossível, nós queremos confiar que o Senhor é o Deus do impossível. Senhor, nós queremos acreditar, Deus, que o Senhor é poderoso para fazer todas as coisas. E que não importa as dificuldades que temos passado, o Senhor está no controle. Senhor, não nos deixe desanimar. Que nós estejamos sempre renovados, Senhor, no Teu Espírito. Nós sabemos que vamos enfrentar por lutas, nós sabemos que vamos enfrentar por dificuldades, mas nós sabemos, Senhor, que o Senhor está no controle e é o Senhor quem luta por nós. O Senhor não nos deixa ficar confiantes em nós mesmos. Nós somos como barro, Senhor. Mas a Tua graça, o Teu tesouro, Senhor, é tudo o que nos basta. Nós sabemos que o Senhor está sempre conosco, o Senhor não nos abandona. E não importa as dificuldades que estamos enfrentando, não importa as dificuldades que vamos enfrentar, nós sabemos e confiamos que o Senhor é poderoso. Senhor, nos prepara para enfrentarmos as provações, para enfrentarmos as tribulações, Senhor. Nos prepara para que nós possamos dedicar as nossas vidas ao Senhor. Porque nós confiamos que assim como Deus ressuscitou o Senhor Jesus Cristo, o Senhor vai nos ressuscitar. E que nós estaremos novamente juntos com o Senhor para toda a eternidade, Senhor. Não deixa que as coisas dessa terra ofusquem a nossa visão. Não deixe que as coisas dessa terra, que as dificuldades que nós enfrentamos no nosso dia a dia, nos afaste da Tua tarefa. Pelo contrário, que nós tenhamos os olhos fixos no que é de Deus. Que nós possamos perceber, Senhor, que as aflições que nós passamos é pequena, é passageira, pois o Teu jugo é leve. E que nós percebamos que a eternidade com o Senhor vale muito, muito mais. Senhor, é isso que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Não desanime. Não importa a luta que você esteja passando, não desanime. Nós nos encontraremos novamente pela noite, às 19 horas. Amém.